A gente já falou sobre a pessoa no espelho, quem sou eu. Quando você se olha, é o que você vê. A gente já falou também sobre persona, como eu me apresento ao outro, o que o outro vê em mim. A gente já falou na semana retrasada, antes do carnaval. Opa, peraí, pronto. Sobre Deus Pai, que é como eu vejo Deus. E hoje, então, a gente vai falar sobre olhando de cima, como Deus me vê. E aí você pode observar um pouco nesse sketch, uma pessoa cheia de questionamentos e pensando, será que Deus me vê conforme os meus pecados? Ou será que Deus me vê como meus pais me veem? Ou será que Deus me vê como os outros me veem? Então a gente vai pensar um pouco nisso. Bom, aí uma pergunta para a gente refletir. Será que a primeira impressão realmente é a que fica? O que você acha? Você já encontrou com alguém, teve algum amigo que você começou a conversar, e aí você falou, meu, que pessoa chata. E aí passa um tempo, você fala, até que essa pessoa é legal. Já viveu isso? Eu já vivi muitas vezes, e já viveram muitas vezes isso comigo. As pessoas me olham e falam, ai, que menina chata, menina metida. Chata eu sou um pouquinho. Mas, e aí a gente vai conhecendo as pessoas e vê que a primeira impressão nem sempre é a que fica. Ou talvez você tenha tido uma primeira impressão boa de uma pessoa, e aí você começou a conhecer ela, e começou a conversar com ela, e você viu que não era bem aquilo que você pensava. Já conheceu alguém que parecia muito legal, e depois você viu que não era tão legal assim? Já? Alguém já? E aí eu quero falar para vocês sobre 2 filmes. E acho que não passou de novo. Aí. Não, só passou ali agora. Bugou. Calma, já vai aparecer. Aí, 2 filmes. Um que chama Corra e o outro que ganhou o Oscar de melhor filme, Parasita. Alguém já assistiu um dos 2? Levanta sua mão aí para eu ver. Quem já assistiu Corra? Se você não assistiu Corra, assista, muito bom. E quem já assistiu Parasita, eu fui assistir no cinema algumas semanas atrás, muito bom, mereceu o Oscar. E esses 2 filmes mostram um pouco uma perspectiva de que, assim, você começa o filme achando uma coisa, e aí, quando vai correndo no meio do filme, você fala, nossa, mas será que é isso mesmo? E aí, lá no final do filme, você vê, então, que, meu, não tem nada a ver com o que você estava pensando. Corra, basicamente, fala, sem muito spoiler, para quem ainda não assistiu, tem no Netflix. Corra, basicamente, fala sobre as diferenças raciais das pessoas. E Parasita fala das diferenças sociais entre as pessoas, das classes sociais, o rico e o pobre. E no Corra fala sobre o branco e o negro. Então é uma crítica bem legal e mostra muito isso, que o que você começa achando lá no comecinho do filme não é bem isso. E aí eu pedi ajuda então para o meu amigo Fernando, psicólogo, para ele me passar um artigo de algum psicólogo que falasse sobre primeira impressão. Então, essa psicóloga aí, Leslie Zebrowitz, da Universidade Brandeis, olha, só palavras muito difíceis. Ela estuda as informações faciais que a gente usa para julgar as outras pessoas. Então, ela fala que, embora as primeiras impressões sejam notoriamente propensas a erros, então, provavelmente o que você vê primeiro não é bem aquilo, a gente não pode deixar de cometer isso. E leva apenas 1/10 de segundo para você formar um julgamento sobre o personagem de outra pessoa. Para você olhar para uma pessoa, aí ela fala que mesmo a partir de uma fotografia, então você olha uma pessoa e em 1/10 de segundo você já formou aquilo que você pensa sobre ela. Você olha alguém passando na rua e você pensa, esse aí é meio metido. Olha, esse aí não tem cara de ser muito legal. Esse aí se acha melhor que todo mundo. Olha, esse aí é o riquinho, só anda com roupa de marca. E ela fala um pouco sobre isso, e na verdade no artigo que o Fê me passou, fala sobre vários psicólogos dando a sua opinião sobre primeira impressão. E eu comecei a pensar sobre isso, como a gente tem a tendência de julgar as pessoas pela primeira impressão que elas nos passam. Então,
A sorte, não vamos dizer sorte, mas a boa notícia é que Deus não me vê pela perspectiva humana. A gente vai pensar hoje sobre como Deus me vê e como Deus te vê. E Ele não nos vê pela perspectiva humana. Deus não nos vê por aquilo que a gente aparenta ser. Ou Deus não guarda sobre nós a primeira impressão que a gente passa para Ele. Deus nos vê por uma perspectiva divina. E então a gente pensa, como Deus me vê? Não sei há quanto tempo você conhece Jesus, há quanto tempo você caminha com Deus, mas você já parou para pensar como Deus me vê? O que será que Deus pensa sobre mim? Você acha que Deus te acha mais uma pessoa legal ou uma pessoa meio ruinzinha? Será que você acha que Deus tem bons pensamentos a seu respeito ou que Deus tem pensamentos mais ou menos sobre você? E para isso, a gente vai abrir aí, se você estiver com a sua Bíblia, abra por favor, Efésios 1, do 20 ao 23. Efésios 1, do 20 ao 23. E o texto diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar. Não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor se revele a nós, que teu Espírito Santo nos ajude a compreender exatamente aquilo que a tua palavra quer dizer. Que a gente não cometa erro de interpretar da nossa forma, mas que a gente interprete segundo a tua vontade. Então, Jesus, que nesse lugar somente a sua presença esteja, que nossa mente esteja focada em ti e que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor, para que o Senhor fale conosco. A tua palavra é a verdade, então nos ajuda a caminhar por essa verdade. Em nome de Jesus. Amém. Eu comecei com o capítulo 1 de Efésios. A gente vai andar um pouquinho pelo livro de Efésios hoje, porque no capítulo 1, basicamente, Paulo mostra que tudo começa em Cristo e que tudo termina em Cristo. Ele é o centro de tudo, ele é a razão de tudo. Então, para eu começar a pensar como Deus me vê, eu tenho que olhar para o Filho dele. Eu tenho que olhar para Jesus, o próprio Deus. Para a gente começar a entender que antes de Deus pensar e olhar para mim, Jesus é. Jesus é no princípio, Jesus é no fim, Jesus é tudo em todos. Então, o primeiro capítulo de Efésios fala sobre isso, que tudo começa em Cristo, tudo termina em Cristo. E aqui diz que Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, primeiro, para a gente começar a entender como será que Deus me vê. Eu quero que você entenda que, pela graça, Deus não te vê pela perspectiva humana. Deus não guarda sobre você a primeira impressão que Ele teve, mas Ele olha para você através de Jesus. Mas para eu entender como Deus me vê, a gente vai dar uma estudada sobre a nossa identidade, a minha identidade no livro de Efésios. Eu tentei colocar todo esse PowerPoint na primeira pessoa, quem eu sou, como Deus me vê, a minha identidade, para que você entenda que você é único. Deus te vê de uma forma que Ele só vê você. E Ele me vê de uma forma que Ele só vê a mim. Porque Ele te criou para um propósito específico. Então, a minha identidade no livro de Efésios, se você abriu sua Bíblia, pode deixar aberta. Se você fechou, abra de novo. Mas primeiro a gente tem que entender quem eu era. Para eu entender como Deus me vê agora, quem eu era então. Se você virar algumas páginas aí, capítulo 2 de Efésios, versículos 1 a 3. E peraí que esse eu não anotei aqui, eu vou ter que abrir na minha Bíblia mesmo. Então vá abrindo aí, por favor.
diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, quem eu era? Primeiro, eu estava morto em transgressões e pecados. Antes de conhecer a Jesus, todos nós tínhamos a mesma condição. Eu era morto nas minhas transgressões e pecados. A minha natureza me levava para o pecado e para as minhas transgressões. Era só isso que tinha no meu ser. Segundo, eu era desobediente e vivia pela carne. Então, eu vivia o tempo todo fazendo aquilo que me agradava, fazendo tudo aquilo que me saciava. E terceiro, eu era merecedor da ira de Deus. Parece muito pesado ou muito duro falar sobre isso. Mas eu e você, sem Jesus, sem a graça de Deus e sem a cruz dele, nós somos merecedores da ira de Deus. Então, quem eu era, eu coloquei no passado, porque eu espero que você já tenha tido um encontro com Jesus. E se você não teve, quem sabe essa é a noite que você vai conhecer a Jesus de verdade. Mas o fato é que nós éramos merecedores da ira de Deus. Muitas vezes a gente pensa que Deus é injusto. Ou às vezes passa pela nossa cabeça: nossa, mas se Deus é tão bom, se Deus é amor, e como a palavra diz que Ele é amor, por que então que as pessoas vão para o inferno? Mas as pessoas não vão para o inferno por causa de Deus. As pessoas vão para o inferno por causa dos seus próprios pecados. A gente é merecedor da ira de Deus porque a nossa natureza quer somente pecado. E tudo que a gente sabe fazer sem Jesus é pecar. Todo caminho que a gente tenta trilhar sem Jesus é para o pecado. Mas então, quem eu sou agora? Se eu era essa pessoa, se eu era merecedor da ira, se eu vivia em transgressões, se eu era desobediente, se eu vivia pela minha carne, quem eu sou então agora? E aí, seguindo aí nos versículos, a gente vai ler um pouco do capítulo 2, do capítulo 3, do capítulo 4. E eu te convido a estudar o livro de Efésios. Eu tinha primeiramente pensado em só falar do capítulo 2, mas aí você vai lendo e dá vontade de falar do livro inteiro. Mas aí ficaria uma pregação de 5 horas, vocês iam falar: meu Deus, essa menina não para de falar. Então, a gente vai pensar um pouco nos capítulos 2, 3 e 4. Então, aí no capítulo 2, a gente vai para o versículo 4. E a gente vai ler até o 9. Eu estou lendo na NVI, tá? Diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, quem eu sou agora? Primeiro, você é criação de Deus. Você não é somente alguém que apareceu nesse mundo e que está aí por acaso, não sei de onde eu vim, não sei para onde eu vou. A Bíblia diz que você é criação de Deus. No versículo 13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Todo mundo que cresceu na igreja ouvia lá, quando você ia para o Kids, a historinha da criação do mundo, certo? E aí conta que Deus disse: haja luz, e houve luz. E aí Deus foi criando, criou os céus, criou a terra, criou o mar. E aí foi criando todas as coisas, criou a natureza, criou os animais. E aí no 6º dia, Ele criou o homem. E aí o que Deus disse quando o homem foi criado? Que isso é muito bom. Deus olhou para a criação dele e disse: isso é muito bom.
Porque Ele me criou e criou a você para que a gente tenha relacionamento com Ele. Foi para isso que Adão foi criado. Depois ele e Eva decidiram andar pelo seu próprio caminho. Mas aí Jesus vem e novamente nos faz criação de Deus. Então nós somos criação de Deus. Você não foi obra do acaso, você não foi alguém que surgiu sem motivo. Você foi criado por Deus para um propósito específico que Ele tem para você. Segundo, nós somos amigos de Deus. Agora sim, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, você antes estava morto em transgressões, era desobediente, vivia pela sua carne. Você andava pelo seu próprio caminho, era merecedor da ira de Deus, mas agora por Jesus, Deus te faz amigo de Deus. E você pode ter amizade com Ele e relacionamento com Ele. E aí, enquanto eu estava preparando essa pregação, primeiro que é um desafio pegar somente um texto bíblico e ler sobre ele e falar somente isso, sem falar sobre várias coisas que não estão na Bíblia, ou sobre vários temas. Já é um desafio, mas eu fiquei pensando, meu, que presente. O que Paulo descreve no livro de Efésios é motivo da nossa alegria eterna. É quem nós somos em Cristo. E quantas vezes a gente se esquece de coisas simples. A gente sabe de tudo isso, mas a gente vive sem saber ou sem entender como Deus me vê. A gente vive pelo nosso caminho e vive sem entender que Deus me vê como alguém muito especial e criado para um propósito especial. E parece tão simples falar dessas coisas, mas eu oro e eu tenho orado essa semana para que, em nome de Jesus, hoje você entenda a verdade bíblica sobre quem você é em Cristo. Que não seja somente mais um dia de falar, legal, eu sou criação de Deus, sou amigo de Deus, antes eu estava longe, agora eu estou perto, beleza. E eu saio daqui, minha vida continua a mesma, mas que você entenda de verdade o que Cristo proporcionou a você. E quem você é hoje por causa dele. Assim como a gente leu no começo, tudo começa em Cristo, tudo termina em Cristo, Ele é a razão de tudo, Ele é o centro de tudo. Então, nós podemos ser amigos de Deus por causa de Cristo. A gente tem acesso a Deus por causa de Cristo. A gente antes vivia longe, mas a gente pode ser amigo. Quem é amigo? Amigo conta o problema um para o outro. Amigo conta os segredos um para o outro. Amigo pede ajuda quando a coisa está difícil. E é isso que Cristo fez por nós. Nos tornou amigos de Deus. Terceiro, a gente se tornou membro da família de Cristo. Versículo 19 do capítulo 2. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós fazemos parte de uma família. E todo ser humano tem dentro de si um desejo muito grande de pertencer a algo. Principalmente quando a gente é adolescente, a gente não quer estar de fora, a gente quer fazer parte de alguma coisa. E quantas vezes a gente se adequa a tantos padrões e faz tantas coisas e muda o cabelo, eu mudo a forma de me vestir, eu mudo a forma de falar, porque eu quero pertencer a um grupo. E a Bíblia nos diz que nós somos membros da família de Cristo. O que é fazer parte de uma família? Talvez você não tenha tido a melhor experiência de família. A gente falou um pouco disso quando a gente falou sobre Deus Pai. Talvez o reflexo que você coloca em Deus seja da sua família desestruturada na terra, mas a família de Cristo é de um monte de gente buscando o mesmo alvo. E buscando ser santo, e buscando uma vida que caminha ao lado de Deus. Então nós fazemos parte de uma família. O que é fazer parte de uma família? Quando você tem um problema, eu pelo menos sou assim. Acontece alguma coisa comigo, a primeira pessoa que eu quero falar é minha mãe. Eu quero ligar para ela, eu quero contar tudo. Por quê? Porque ela é minha família, ela mora comigo, ela sabe quando eu estou bem, ela sabe quando eu estou mal. E Deus nos deu o privilégio de ser parte da família. E o que diz também ser parte da família? Diz que nós somos, então, irmãos uns dos outros. No Ministério de Teatro, que eu faço parte aqui da igreja, a gente tem muito mania de chamar um de irmão e de irmã. A gente fica, irmão, irmã, irmão, irmã. E quem vê de fora, você fala, meu, povo louco. E a gente fala e virou nossa mania, mas é o que de fato nós somos. Nós somos irmãos em Cristo. Porque nós fazemos todos parte da mesma família. E
É muito difícil falar de uma família e pensar que dentro dessa família talvez tenha alguma desavença. Ou pensar que dentro dessa família, olha, aquele ali é meu irmão em Cristo, mas eu não vou muito com a cara dele. E eu acho que esse é um grande desafio de ser cristão. Se a gente entende como Deus me vê e Ele me vê como membro da família de Cristo, então eu tenho que conviver bem com toda a minha família. E isso é muito difícil, porque a gente se magoa, a gente se chateia, a gente fica com raiva das pessoas, mas se nós somos membros da mesma família, então a gente precisa aprender a conviver com os nossos irmãos. Depois, quarto, nós somos morada de Deus pelo Espírito. No versículo 22, nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. No Antigo Testamento, a Bíblia falava que o Espírito do Senhor habitava em um lugar. E para entrar nesse lugar, tinha que ser um sacerdote. Ele tinha que consagrar a sua vida. E aí tinha o santo e o santo dos santos, um véu que separava, e ele entrava com uma corda, imagina que era uma corda, amarrada no tornozelo, porque se ele entrasse na presença de Deus, no lugar onde o Espírito de Deus habitava, e ele tivesse em pecado, ele era morto ali mesmo, fulminado. Porque antes de Cristo, o que nós éramos? Merecedores da ira de Deus. Porque a gente só vivia em pecado. Então, uma pessoa, representante de todo o povo, entrava nesse lugar para pedir perdão pelos pecados e ali fazia um sacrifício de um cordeiro, derramava o sangue dele e assim o povo era perdoado dos seus pecados. E eu acho que quando a gente entende isso de verdade, quando a nossa mente se abre para isso, é algo muito doido. E eu já tinha ouvido sobre isso a minha vida inteira, mas no dia que eu entendi de verdade, pensa comigo nesse negócio muito louco. O Espírito do próprio Deus, a presença de Deus habitava em um lugar. E havia um monte de regras para que eu chegasse a esse lugar, e não era qualquer um que acessava esse lugar. Eu tinha todo um ritual para chegar até a presença de Deus e pedir perdão pelos meus pecados. E então, em Cristo Jesus, o próprio Espírito de Deus começa a habitar dentro de mim, que era merecedor da ira de Deus. Alguém que vivia longe, mas quando eu reconheço a Jesus, o Espírito começa a habitar dentro de mim. Você entende o que é isso? E hoje eu falei que eu não ia chorar, porque meu rímel não é a prova d'água, mas às vezes não dá. Meninas entendem, né? Tem que passar a prova d'água para vir na igreja, mas hoje eu bobei. E, cara, o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, habita dentro de você. E a gente se esquece dessa realidade. A gente se esquece que a gente é morada de Deus. E se a gente está tão acostumado a cantar que eu sou casa, ou essa casa é sua casa, essa música não faz muito sentido. E cantar que eu sou casa, eu sou morada, o Senhor habita em mim. Mas a gente esquece no nosso dia a dia que o próprio Deus, que antes vivia em um lugar e tinha todo um ritual para chegar até Ele, agora Ele vive dentro de você. O próprio Deus habita dentro de você. Será que isso não é um motivo para você pelo menos dar um glória a Deus? Eu sei que a gente está numa igreja batista, mas, cara, o Espírito de Deus, o próprio Deus, não habita mais em um lugar, Ele habita dentro de mim. Nós também somos amados pelo Senhor. Agora eu quero que você passe algumas folhas aí, capítulo 3, versículos 14 ao 21. E diz, Paulo diz assim, 3, versículo 14 ao versículo 21. Diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura
e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, Ele, de acordo... Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você pode dizer um amém aí? Amém. Então, a boa notícia é: você é amado por Deus. E você é amado por Deus não por aquilo que você merecia ser, ou não por aquilo que você é, ou não por aquilo que você faz, mas porque a palavra diz em João 3,16, que também é um versículo que passa batido pelas nossas cabeças, a gente fala o tempo todo e não entende a profundidade disso. E se você souber, diga ele aí comigo, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus nos amou tanto que Ele deu seu Filho para morrer em nosso lugar. Eu li uma frase uma vez de uma esposa de pastor que eu sigo. Na verdade, falam várias vezes isso na internet, que quando você entende o quanto Deus te ama, você não fica mais mendigando o amor dos outros. Quando você entende o quanto Deus se importa com você, não é qualquer migalhinha de amor que te satisfaz mais. Você não fica mais desesperado pelo amor de alguém, porque você já entende que o Criador dos céus e da terra te ama. E isso é muito doido, porque a gente deposita a nossa confiança e o nosso amor em tantas coisas. A gente deposita toda a nossa esperança em tantas coisas, muitas vezes nos nossos relacionamentos, no meu namorado ou namorada, na minha profissão, e a gente quer ser aprovado e amado, e eu quero mostrar que eu tenho valor, e eu preciso que alguém me ame para eu entender que eu tenho valor, mas quando você entende completamente o amor de Deus por você, você não fica mais mendigando as migalhas de amor por aí. Você entende que você é completamente amado, e você não precisa mais de migalhas de amor de qualquer outra coisa, porque o amor do Deus Todo-Poderoso já está sobre você. E quando a gente lê também a Bíblia, a gente entende que a gente faz parte de um propósito. Passando um pouquinho mais para frente, no capítulo 4, versículos 2 a 4, diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Como eu disse lá no começo, você é único, você faz parte de um propósito único. Você foi escolhido para algo que só você pode fazer. E tem até uma música que a gente canta aqui na igreja, que eu gosto muito, a gente cantou muito numa época, acho que de conferência missionária, que fala: se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Então você faz parte de um propósito. Talvez você tenha caminhado por aí e você ainda não sabe qual é o seu propósito. Você ainda não sabe o que Deus tem para mim. Mas, cara, eu nasci, estudei, agora estou fazendo minha faculdade, estou trabalhando, mas você está aí vivendo só por viver. Mas Deus não te criou só para isso. Deus te criou para algo. Talvez o seu chamado seja viver integralmente para o reino de Deus. Talvez você já tenha entendido isso, talvez você vai entender algum dia, mas talvez o propósito da sua vida seja entregá-la totalmente a Jesus e viver integralmente isso. Ou talvez o chamado da sua vida seja você ser o melhor profissional que você pode ser e alcançar as pessoas através da sua profissão. Talvez o propósito da sua vida seja falar de Jesus para as pessoas, caminhar junto das pessoas, discipulá-las e fazer pequeno grupo na sua casa
e ganhar as pessoas assim para Jesus, talvez seu propósito seja esse. Mas quando a gente entende que a gente faz parte de algo, Jesus te escolheu, Jesus te chamou para que você faça parte de algo. Então não vale mais a pena a gente ficar gastando os nossos dias sem ter para onde ir. Há um tempo atrás, na igreja, a gente fazia 40 dias de jejum e oração. Acho que alguns lembram. E logo no comecinho a gente lê um livro que chama Uma Vida com Propósitos. E esse livro fala exatamente isso. Você não está aqui por acaso. Você não nasceu e cresceu e frequenta essa igreja. E aí tem seus amigos, e aí namora, e amanhã vai casar, amanhã vai ter filhos. E é só isso a sua vida. Realmente a vida não é só isso. Você foi criado para um propósito. E a gente tem que buscar entender qual é o nosso propósito. E como a gente vai entender? Como eu entendo o que Jesus quer para mim? Lendo a palavra. Eu estava conversando com uma amiga minha e ela estava falando que uma mulher foi dar uma palavra de Deus para ela e ela não tinha entendido muito se aquilo era de Deus ou não. E a Bíblia fala que a gente tem que colocar tudo à luz da palavra. Muitas vezes a gente espera uma revelação sobrenatural. Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? E está aqui. Leia a Bíblia. Faça seu devocional diário. Aos poucos você vai entender o que Deus quer para você. Mas a gente ainda assim prefere, ou gostaria, né? Prefere não, mas gostaria que do nada, do céu, aparecesse um sinal luminoso falando: fulano, faça isso. Termine sua faculdade, mude para a rua tal, depois mude para país tal, case-se com tal pessoa, tenha tantos filhos. Não é assim. Não é assim. Deus pode, um dia, de forma sobrenatural, revelar para você a vontade dele para a sua vida? Pode, com certeza. Mas o que ele quer é que você leia a Bíblia e busque e entenda o que ele quer de você e o propósito que ele tem para você que está aqui. Ele já te disse o que ele quer para você, mas você tem que buscá-lo para entender isso. E eu tenho orado muito e pensado muito sobre isso. Eu não quero que o Change seja um lugar onde a gente vem todos os sábados, a gente ouve uma palavra, a gente às vezes se emociona com algum louvor, Deus fala alguma coisa no nosso coração, mas que o nosso cristianismo se resuma a isso. Que a gente vem aqui todo sábado e legal, e eu encontro meus amigos, e depois eu vou pro rolê e pronto. Ou às vezes você fala, não, mas eu faço mais que isso. Eu venho no sábado e eu venho de domingo. E aí você vem de sábado, você vem de domingo e beleza. Ou às vezes você fala, não, mas eu sou melhor que isso. Eu venho de sábado, eu venho de domingo e eu faço EBD. Você fala, agora tô show. E quantas vezes a gente se apoia nisso? A gente apoia toda a nossa vida como cristão em vir à igreja. E eu de verdade espero que o Change seja um lugar onde a gente seja apaixonado pela palavra. Onde a gente seja apaixonado por aquilo que Deus quer nos falar aqui. Deus fala de diversas formas. Deus especificamente fala muito comigo através do louvor. Mas o que Ele quer de verdade está aqui. Então que as nossas conversas estejam baseadas nisso. Que as músicas que a gente canta estejam baseadas nesse livro. Que os relacionamentos que a gente tem sejam guiados por esse livro. E que tudo que a gente faça na nossa vida seja a base da Bíblia. Porque você é parte de um propósito. Você não é alguém que foi criado somente para viver a sua vidinha e pronto. Então, de verdade, que a gente marque a nossa geração. E a gente fala disso e parece algo tão... Parece que eu só vou marcar minha geração no dia que eu conseguir pregar no estádio e falar para todo mundo. Isso também é muito legal. Mas que a gente, ainda que em 80 pessoas, em 100 pessoas, a gente seja uma marca para essa cidade e para essa nação, de pessoas que são apaixonadas pela Bíblia. E de pessoas que leem a Bíblia e que levam ela a sério e que não caem mais em qualquer baboseira que falam por aí. Porque, peraí, está na Bíblia? Se não está na Bíblia, não me interessa. De verdade, eu espero e eu oro para que a gente seja assim. Para que a gente entenda que a gente faz parte de algo. E que a gente não é só mais um ministério de jovens que se reúne todo sábado e que fica aqui, que ouve um louvor e só. De verdade, se você vier aqui todo sábado,
e sua vida não mudar em nada, porque durante a semana você simplesmente esquece de Deus, realmente nada vai acontecer. Mas se todos nós entendermos que a gente precisa buscar o Senhor todos os dias, que a gente precisa ler a palavra todos os dias, a gente precisa orar, a gente precisa conhecer mais o nosso Senhor, a gente precisa exercitar a nossa fé, a gente precisa falar de Jesus para os outros. Se todo mundo aqui entender isso, aí a gente pode de verdade mudar o mundo. E a gente vê que em Cristo e a nossa identidade, como Paulo fala no livro de Efésios, nós somos novos em tudo. Eu sou novo em tudo. Agora, ainda no capítulo 4, versículo 23 e 24, lá no finalzinho, diz que a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, você foi criado para ser novo em tudo. A sua velha vida não te pertence mais. Paulo também fala, e Paulo é um escritor muito bom, e que homem de Deus, caminhava com Jesus, buscava Jesus, e por isso a gente vê um homem que a Bíblia relata que a gente pode tanto admirar. Mas ele fala em outra das cartas dele que a gente tem que deixar as coisas velhas para trás e seguir para o alvo que é Cristo. Porque quando nós descobrimos como Deus me vê, eu descubro que eu não sou mais quem eu era. Eu sou novo em tudo. Então não adianta mais eu querer viver a minha velha vida. Não adianta mais eu querer viver o que eu vivia antes. Não adianta você, a gente falou disso no Wake uma vez, não adianta você pegar uma roupinha que você usava quando você era bebê e tentar colocar ela agora, porque não vai servir. Não é mais a sua vida. A velha vida ficou para trás. E quantas vezes na nossa vida a gente tem uma perspectiva de que o novo não é assim tão legal? A gente olha para as coisas que estão acontecendo, você saiu da escola, você provavelmente está numa faculdade, você às vezes já trabalha, e aí você olha e fala, nossa, mas a minha vida antes era tão mais legal. Eu só ia para a escola, chegava em casa à tarde, dormia. Agora tem que ficar vivendo essa vida de adulto, coisa chata. Realmente, a vida de adulto às vezes é meio chata. Mas a Bíblia fala que a gente não deve dizer como os dias que passaram são melhores do que agora. A gente não deve dizer assim, nossa, como os dias anteriores eram melhores. Não, porque o que tem por vir na sua vida é o melhor que você vai viver. Então você tem que caminhar para essa fase. Porque agora você é novo em tudo. Então, a gente viu quem eu era. Antes eu estava separado de Deus. Eu estava morto nas minhas transgressões e pecados. Eu era desobediente, eu vivia pela minha carne. Eu era merecedor da ira de Deus. Mas então, em Cristo, a gente vê que a gente é criação de Deus. Amigo de Deus, nós somos membros da família de Cristo. Você é morada de Deus, o próprio Deus habita em você. Você é amado, você faz parte de um propósito e você é novo em tudo. Assim como a gente leu lá no capítulo 1 de Efésios, tudo começa em Cristo e tudo termina em Cristo. Ele é o centro de tudo, Ele é a razão de tudo. Então nós só temos a capacidade de enxergar como Deus me vê agora se eu olhar para Jesus. E eu vi uma pregação na internet uma vez e eu estava até seguindo por esse caminho para falar sobre esse tema, mas aí Deus direcionou de outra forma, que chama os óculos de Deus. E aí fala que quando Deus nos vê, Ele coloca um óculos. E esse óculos chama Jesus. Então Ele não vê mais como Ele nos via. Ele me vê através do Filho dele. Eu uso óculos há muito tempo. Se eu tirar meu óculos, eu não vejo nada, sou meio cega. E aí o pregador fazia essa comparação, que Deus então nos vê através dos óculos que são Jesus. Se Deus olhar somente para você, sem Jesus na sua vida, você realmente é alguém que está morto. E é isso que a Bíblia fala, que antes de Jesus nós estávamos mortos. Mas aí então Deus olha para você através do Filho dele e vê que você, na verdade, é tudo isso. Mas por causa de Jesus. E eu estava também conversando com uma amiga minha ontem, e a gente estava falando muito que hoje a gente tenta combater muito a hipergraça, né? Muitas igrejas têm falado sobre a hipergraça. Que você é perfeito, que você é maravilhoso, que tudo que você faz é ideal. E não é isso que a Bíblia diz. Mas, quando a gente tenta combater essa heresia, que é uma heresia,
a gente muitas vezes esquece totalmente da graça de Deus. Mas a graça de Deus existe. E é a graça de Deus que nos faz ser isso. E que faz Deus nos ver dessa forma. Então, por isso que a gente precisa ler a Bíblia. Porque senão a gente comete outro erro. Um erro é acreditar nas heresias que estão falando por aí. Mas outro erro é falar, então eu não acredito nisso, isso está errado, só que aí eu esqueço totalmente o que a Bíblia diz. A Bíblia também fala de graça. Não como os pregadores têm falado por aí. Mas se não fosse a graça, você não teria a felicidade e o privilégio de ter relacionamento com Deus. Em Efésios diz que pela graça você é salvo mediante a fé, mas que isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é pela graça que nós somos salvos. E é a graça que nos ajuda a entender quem nós somos em Deus. E a entender como Deus me vê. Então que a gente, no nosso movimento de combater a hipergraça que tem falado por aí, a gente não se esqueça que a graça é real. E que é pela graça que nós somos salvos. Mediante a fé, mas que isso não vem de nós. Não é algo que a gente mereça, não é algo que a gente possa buscar, não é algo que a gente possa conquistar, mas vem de Deus. E foi privilégio de Deus para a nossa vida. Graça, acho que todo mundo, a maioria sabe, é favor e merecido. Eu não tinha nada, eu não merecia nada, mas pela graça Jesus me salvou. Pela graça Deus não me vê mais como Ele me via, mas Deus me vê novo em tudo. Deus me vê como alguém amado, Deus me vê como alguém com um propósito. Se você está sem Cristo, você é alguém sem esperança, você não tem um caminho para seguir. Você vai andar por essa vida e quando tudo acabar, você não vai ter feito nada que realmente importa. Mas se você tem a Jesus, você tem um propósito para seguir, a sua vida começa a fazer sentido, porque tudo começa em Cristo e tudo termina em Cristo. Ele é o centro de tudo, Ele é a razão de tudo. E quando então eu compreendo completamente quem Cristo é e o que Ele vê em mim, eu entendo o meu destino nele. Paulo fala sobre várias fases na carta aos Efésios. No capítulo 1, ele fala um pouco sobre quem Deus é, sobre quem Jesus é, que Jesus é tudo em todos, que Ele é o nome acima de todo nome. No capítulo 2, então, ele explica que a gente estava morto, mas agora a gente é vivo pela graça de Deus. E aí, pelo capítulo 3 e 4, ele fala, então, já que você tem essa nova vida, viva para a glória de Deus. Se você antes era morto e agora está vivo, e se você agora pode fazer tudo com um propósito e com uma direção, então faça isso para a glória de Deus. Porque quando eu compreendo completamente quem Cristo é e o que Ele vê em mim, eu entendo o meu destino nele. Quando você entende como Cristo, quem Cristo é e o que Ele vê em você, como Deus te vê, como Cristo te vê, você não anda mais perdido pelo caminho. Você entende o seu destino nele. E agora a gente já está finalizando, mas que a gente compreenda que depois de ver tudo isso que Efésios fala para nós, que a Bíblia nos diz de quem a gente é em Cristo, a exortação, acendi uma luz aqui. A exortação que Paulo nos dá é que a gente vive em unidade. A gente já falou sobre isso, nós somos membros de uma família. Mas quando eu entendo quem Jesus é, não tem mais como eu ficar parado. Não tem como eu entender tudo que Deus pensa sobre mim e não fazer mais nada a respeito disso. E eu vi uma frase, quando eu estava estudando isso, eu acho que eu apaguei. Eu acho que eu apaguei. Mas que a Bíblia fala que não são as obras que nos salvam. E com certeza não são. Porque a Bíblia fala também que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas não tem como você compreender quem Cristo é, ajustar a sua visão para entender como Deus te vê. Então você não é mais alguém digno de pena das pessoas, porque você entende quem você é em Cristo, e você entende o valor que você tem para Deus. Não tem como ver tudo isso e continuar com uma vida de beleza, eu vou vir aqui na igreja, eu vou sentar, eu vou ser alimentado e só. Existe algo que precisa começar a se mover dentro de você. Então, obras não te salvam, mas quando você é salvo, você começa então a realizar obras para Deus. É consequência.
Quando você entende tudo isso, você fala, eu também preciso fazer algo. Eu preciso que as pessoas conheçam a esse Deus. Porque com certeza, ao redor de você, no seu trabalho, na sua faculdade, ou no lugar, na sua casa, na sua família, tem alguém andando do seu lado, alguém talvez muito próximo de você, que ainda se vê como um coitado, como alguém que não é digno de amor, como alguém que é odiado pelas pessoas, como alguém menosprezado pela sociedade, como alguém que não tem, nossa, tudo dá errado na minha vida. E você precisa falar para essa pessoa, não, peraí, você precisa entender, eu também era assim, mas quando Cristo me vê, e quando Deus me vê através de Jesus, Ele me vê de outra forma. Eu não sou mais essa pessoa. Agora eu tenho um propósito e eu tenho uma esperança, porque Deus me vê através de Jesus. Então, quando a gente entende isso, não tem mais como você não falar para as pessoas o que Jesus fez. Não tem mais como você olhar para as pessoas vivendo na miséria e na tristeza e na angústia da alma e não falar para ela, eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus morreu por você e Ele não te vê como o mundo te vê. Ele te vê como Deus te vê. E falar para ela essa boa notícia. Mostrar para ela, Deus era distante de nós, mas Ele queria tanto um relacionamento com a gente se afastou dEle, a gente pecou, decidiu andar os nossos próprios caminhos, mas então Deus nos reconciliou com Ele através de Jesus, e o próprio Deus passou a morar dentro de nós. Não tem como você entender tudo isso e não falar para alguém sobre isso. E acho que esse é o grande desafio de ser cristão. Tem uma musiquinha, eu já falei de várias músicas hoje, né? Mas que eu gosto de música. Tem uma musiquinha do Diante do Trono Kids, que é bem legalzinha. E ela fala que quando a gente ouve uma notícia muito boa, a gente precisa falar para os outros também. E Jesus é a notícia boa. Jesus é a notícia que você precisava ouvir. Ele veio e Ele morreu na cruz no seu lugar. E essa é a melhor notícia que você vai ter na sua vida. Então a gente também precisa contar para os outros. A gente não pode mais guardar só para nós. Depois de entender totalmente como Deus nos vê, a gente precisa falar dele para os outros. Então, para finalizar, eu vou ler Colossenses, no capítulo 3, do versículo 3 ao 4, na versão A Mensagem. Eu gosto muito dessa Bíblia, eu sei que algumas pessoas também têm. Não recomendo que você use ela para estudar, porque não, é uma Bíblia que para estudo talvez não seja a ideal. Mas é uma Bíblia muito legal para você compreender algumas coisas que às vezes em outras versões você não compreende. E Colossenses 3, do 3 ao 4, diz assim: a velha vida de vocês está morta. A nova vida é a vida real, ainda que invisível aos espectadores, com Cristo em Deus. Ele é a vida de vocês. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, o ser verdadeiro, glorioso de vocês vai se manifestar também. Enquanto isso, estejam contentes com a obscuridade como Cristo. Então, diz que a gente, quando recebe a Jesus, e eu não gosto muito do termo aceitar a Jesus, porque eu não acho que é a gente que aceita Jesus, acho que é Ele que nos aceita. Mas quando a gente recebe a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós somos totalmente unidos com Cristo. Portanto, o estar em Cristo significa que Deus nos vê através de Cristo. E quando Deus olha para nós e coloca numa balança todos os nossos pecados e tudo aquilo que a gente fez e tudo aquilo que por nós mesmos nos levaria para o inferno, mas do outro lado dessa balança tem o sangue de Jesus que pesa mais que tudo. E isso compensa totalmente o outro lado da balança e por isso nós somos salvos. Então, como diz em Colossenses, a velha vida de vocês está morta. E a nova vida é a vida real. Então que a gente saia daqui hoje entendendo que a nossa nova vida é nos enxergar como Deus nos vê. É olhar para nós da forma que Deus olha para nós. Não olhar mais para você pensando, nossa, mas eu sou tão ruim em tudo que eu faço. Nossa, mas eu não consigo me dar bem em nada. Nossa, mas eu sou feio. Nossa, mas eu sou burro. Não é assim que Deus te vê. Não é assim que Deus te vê. Então comece a se enxergar da forma que Deus olha para você.